Bom dia na paz do Senhor. Eu vim fazer a leitura do dia. Já avisei várias vezes que eu faço a leitura de um aplicativo que chama Liturgia Diária. Tem 3 leituras. Todo dia tem 3 leituras bíblicas. Todo dia. Para quem acha que só a sua igreja que lê Bíblia, você está muito enganado. Tem muita gente aí querendo ensinar o Pai Nosso ao padre. É incrível, né? É filhos que querem ensinar os pais, e aí o mundo vai. Deus quer ensinar a ter Deus, o ser humano quer ensinar a ter a Deus, quer ensinar Jesus. Lembra que os apóstolos vinham querendo ensinar o Senhor Jesus? Ô Pai, liberta-nos do nosso achismo, da nossa prepotência de achar que sabemos mais que Deus. Gente, tem muita gente por aí que não é só que elas acham que sabem mais que nós. Nós é humano que cometemos muitas falhas, mas tem gente por aí que acha que sabe mais que Deus. É só vocês verem lá como que os apóstolos agiam com o Senhor Jesus. Mas vamos lá. Então tem leitura bíblica séria, não é brincadeira não. Não é meninice nem tolice não, é coisa séria, séria. Tá na hora da igreja de Cristo amadurecer, sabe? Igreja infantil não vai casar, gente. Não pode casar. Não tem as leis que não pode casar com... Tem todas as leis aí que protegem os infantis, as crianças, os adolescentes. Não tem as leis aí para proteger? Então, a igreja precisa amadurecer, porque a igreja infantil não vai crescer, não vai casar não. Não pode, né? Vocês pensam que as leis daqui da terra não influenciam muito no céu, não? Influencia sim, viu? As leis da terra influenciam lá, porque a Bíblia diz que quando 2 ou 3 ligar acerca de alguma coisa, tá ligado no céu. Então, os homens estão criando suas próprias leis. E tá mandando pro céu. Depois, quando vem o resultado, não fica revoltado. Jesus, socorro. Misericórdia, Senhor. Vamos para a leitura do dia. Primeira leitura do dia. Só faça a primeira. O aplicativo tem 3 leituras no dia. Só faça a primeira. Por quê? Porque eu já faço outras leituras bíblicas, ok? Fora do aplicativo. É isso que eu quero dizer. Vamos lá. A leitura de hoje é Oséias 14. Gente, eu estou amando esses textos de Oséias. Estou amando. Profeta Oséias. Aqui é bom porque eles pegam assim aqueles trechos principais, né? Bem resumido e na linguagem bem atual. Glória a Deus e aleluia. Ok? E é de gente que tem autoridade. Não é qualquer um que pega de qualquer jeito e vai passando, não. Não foi eu que escolhi essa palavra para hoje, não. Eu nunca sei qual a palavra vai vir, porque eu não fico esbilotando. Eu também gosto da surpresa. Vamos lá. Oséias 14, 2 a 10. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor Deus, Adonai, Elohim, Hashem. Ok? Tô falando assim porque todas as línguas entendem, né? É um tal de brigar na internet, porque o nome de Deus não é assim, porque não... Gente, pelo menos se você estivesse fazendo o que Deus quer, que você perdoar uns aos outros, dar pão para quem tem fome, tá fazendo isso? Perdoar, amar, dar o pão para quem tem fome, tá fazendo isso? Isso aí agrada a Deus.
Ajudar o pobre. Tá fazendo isso? Isso aí que você tem que fazer. Você acha que ficar brigando na internet por causa do nome de Deus, do nome de Jesus, salva alguém. Vem conosco, Jesus, santo é teu nome. Qual foi os mandamentos do Senhor? Ah, tá lá o mandamento. Olha, vocês briguem lá por causa do... Fala que o meu nome não é esse. Fala que é outro. Tem esse mandamento? O que Cristo falou? Por acaso Cristo falou assim, olha, eles vão colocar o nome de Jesus, mas vocês não aceitam, não. Tem aonde que está escrito? Gente, esse povo aí de internet, que não conhece nem a língua portuguesa e quer dizer que sabe hebraico, é meninice também. É meninice e é tolice. Ah, agora essa palavra meninice, gente, veio na minha cabeça. Jesus, socorro, me ajuda também. Que eu não quero ser meninice. É meninice, gente. Tem muita coisa na internet que é meninice. Discussões bobas por causa de coisa que não leva a nada. É meninice e é tolice. A meninice leva a tolice. E o tolo não agrada a Deus. Vem conosco, Jesus. Assim fala o Senhor Deus. Volta, Israel. Volta para o Senhor. Teu Deus. Teu Elohim. Ok? Porque estavas caído em teu pecado. Gente, eu já expliquei toda vez que eu vou falar, Israel é povo. E a igreja é povo enxertado em Israel. Sabe lá quando pega a árvore, corta uns galhos e coloca o outro, amarra para passar a seiva? Tem isso, os agricultores fazem isso. Vinicultores, né? Ali foi feito da oliveira mansa com a oliveira braba. A oliveira braba é os gentios. Mas quando é amarrado na oliveira mansa, ela tem que amansar, né? Ah, mas aquele povo não é manso. Gente, eu não estou falando do povo todo, não. É dos piedosos. Quando eu leio a Bíblia para vocês, já expliquei no Evangelho ali que Isabel, Zacarias, Maria, mãe do nosso Senhor, eram piedosos. Ok? Saiba a diferença do povo de Deus piedoso, aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, do que aqueles galhos que foram cortados. Tem galho que foi cortado. Não compara, porque você não sabe se o galho é cortado ou não. O galho que está enxertado e o galho que ficou na oliveira precisa ser manso. Manso e humilde. Às vezes a gente fica irritado, sim, e muito. E a Bíblia sabe disso. Que a Bíblia fala assim, ó. Irai-vos, mas não pequeis. Esse tipo assim, a gente sabe que vocês vão ficar com ira. Vocês vão se irar contra algumas coisas, vocês vão se irar. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Deus fica irado. E a ira dele está chegando na terra. Deus não peca. Deus pode estar na ira dele, ele pode agir na ira dele, ele pode destruir nações se ele quiser. Mas ele não peca. Agora nós quando estamos irados, Senhor Jesus, livra-nos. Porque em Deus o diabo não pode mandar. Mas o humano, quando fica irado, ele dá brecha para o diabo usar. Esse é o problema. O diabo não pode usar Deus. Então Deus vai ficar irado, vai fazer o que ele tem que fazer e nós temos que ajoelhar diante dele.
Isso é humildade. Não vou ajoelhar. Então você não é humilde, não tem salvação. Ok? Te ensinaram o Deus Papai Noel, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Isso não é da Bíblia, não. Vem conosco, Jesus. Então, Deus, ele fica irado e ele não peca. Ele já ficou irado com Israel várias vezes. E a igreja, tome cuidado. Tome cuidado. Não pense que pessoas pode sair qualquer um por aí dizendo que é um pastor e usando a Bíblia para pegar dinheiro e maltratar as pessoas, não. Não pense isso, não. Abrindo igreja para segundas intenções, já caiu por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dando uma de pastor para recolher dinheiro dos outros. Quando a ira de Deus começar a derramar sobre essas igrejas. Jesus, vem conosco. Tira o engano, que o engano está atrapalhando os verdadeiros de crer da terra. Tira, Senhor, essas falsas igrejas, falsos pastores, porque essas falsas igrejas, falsos pastores atrapalham os verdadeiros que querem fazer a tua obra com sinceridade. Em nome de Cristo, tem compaixão de nós. Vamos continuar a leitura, gente, senão eu não leio. Se eu começar a falar, eu não leio. Se eu começar a lembrar das coisas, então piora. Vamos lá. Volta, Israel. Volta, igreja. Para o Senhor, para Adonai, para Yeshua, para Jesus Cristo. Teu Deus. Porque estavas caídos em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, livra-nos de todo o mal. Aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Qual é o fruto dos nossos lábios, gente? É pedir a Deus para Ele nos aceitar com humildade. É nos ajoelhar diante dele, mesmo quando ele estiver irado. Vocês sabem quem é Deus, o eterno Criador? Vocês sabem quem é? Tem muitas igrejas por aí que não pregam o verdadeiro evangelho, não pregam o verdadeiro Deus e não pregam o verdadeiro Jesus. Deus não é infantil. Tem muita infantilidade no meio das crenças. Meninice, Paulo chamou. Meninice e infantilidade é a mesma coisa. Ok? Deus fala sério com o mandado. Ele é amor, mas ele é sério. O Senhor Jesus falava sério. A Bíblia diz que embaixo na terra tem momento para todas as coisas. Teve um momento que o Senhor Jesus foi lá, jantou com o pessoal, tudo. Mas tinha sermão que o Senhor Jesus dava, meu filho, que todo mundo ia embora. E os discípulos ainda iam falar, mestre, a palavra é muito dura. E Jesus falou, vocês também querem ir embora? Vocês também querem? Vai via? Tu te vai? Anque vai? Volete andar via? Vocês também querem ir? Ok? Andiamo. Vamos ler. Jesus, vem conosco. É isso aqui que nós precisamos fazer, gente. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor, para Adonai, para Deus, para Jesus. Dizei-lhe, livra-nos de todo mal e aceita esse bem que oferecemos o fruto de nossos lábios, que é a nossa oração, ok, gente? A Síria não nos salvará. O mundo vai salvar, a América não vai salvar. Esquece, gente, esquece. A América não vai salvar Israel. A América não vai salvar Brasil. A América não vai salvar ninguém. A Síria não. Aqui, ó. Cadê? Onde eu estava? A Síria não
nos salvará. A Síria não nos salvará. A América não vai salvar o Brasil. A América não vai salvar Israel. E nem outra nação nenhuma. Não vai nessa ilusão. Ai, vai salvar o Brasil. A gente, para de tolice. Que salvar o Brasil? Se Deus não tiver misericórdia do Brasil, o Brasil já era. Mas não é só o Brasil, é qualquer nação da face da terra. Se Deus não tiver misericórdia, já era. Qualquer uma. Olha aqui, aqui é o povo de Israel falando para Deus. A Síria não nos vai salvar. A Síria, que escrevi a Síria com A. Então, a Síria não nos salvará. Então, não é a América que vai salvar o Brasil. Não é a América que vai salvar Israel. A Síria era a potência da época. Por que você está falando América? Porque a América não é a potência da época. A Síria naquela época era a potência da época. Tem gente que fica lá preso no passado. Não, tem que ser aquele ali, aquele território ali. Gente, a Babilônia anda. Você não sabia, não? A Babilônia é um anjo caído e ela anda. A Babilônia vai para onde tem mais poder. Onde é mais famoso. Onde se declara o maior. Lembra que ofereceu para o Senhor Jesus essas coisas da terra e o Senhor Jesus falou que não queria? Porque o Senhor Jesus é sábio, lindo e maravilhoso. O inimigo devia ter tido até vergonha de ter oferecido aquelas coisas para o Senhor Jesus. Esses reinos aqui de briga. Devia ter tido vergonha de oferecer esses reinos que só sai briga. E um querendo tomar a terra do outro. É isso que tem nessa terra. E o inimigo oferecendo para o Senhor Jesus. Ainda querendo que o Senhor Jesus adorasse ele a troco dessas coisas. Devia ter tido vergonha, né? Mas é que o Senhor Jesus precisava passar por essas provas todas por causa de nós. Para nos dar a salvação. Obrigado, amado Jesus. O Senhor não merecia passar pelo que o Senhor passou. Oferecer esses reinos. Só sabe um querer tomar a terra do outro. E colocar juro alto. E aumentar a moeda, o valor da moeda, para abaixar a moeda do outro. Era isso. Querendo oferecer isso para aquele que é dono do ouro e da prata, do mundo, de todos os planetas, de todos os universos. Às vezes a gente faz essa tolice, isso é uma tolice, isso é uma tolice. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente troca uma coisa maior por uma menor. Por tolice. Não é por humildade, não. É por tolice mesmo. Jesus, vem conosco. Santo é teu nome. Santo, santo, santo. Vem conosco. Fala, Senhor. A Síria não nos salvará. A América não salvará Brasil. A América não salvará Israel. Ok? E nenhuma outra nação. A Síria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos. Não chamaremos mais deuses nossos. Ou pode ser Salvador nosso. O Salvador da pátria. Vamos fazer uma moeda, colocar a cara dele. Israel já fizeram lá a moeda, colocou a cara do homem lá, né? Eita! Não, nós somos contra a idolatria. Fala de boca cheia, né? E os protestantes vão tudo no embalo com essa política. Eu sei que não é todo protestante. Desculpe-me os protestantes que não vai nesse embalo. Me desculpe. Mas é os protestantes que chamam evangélicos. Vai tudo no embalo. Nós não somos idólatras. Faz a moeda com a cara do homem. Já tem a estátua do homem. Não, mas isso não é idolatria, não. Idolatria é lá. Gente, se liberta. Se liberta dessa tolice. Não chamaremos mais deuses nossos. Um dia Israel vai falar: me perdoe, Adonai, porque eu achei que aquele homem ia nos salvar.
Um dia eles vão falar. Um dia vai se prostrar diante de Jesus de Nazaré. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Vai se prostrar. Um dia vai. E esse dia está chegando. E é breve. Não queremos montar nossos cavalos. Não vamos mais montar nos nossos cavalos para ir ajudar. Não chamaremos mais deuses nossos. Há produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão. Misericórdia. Eu não entendi muito isso aqui. Há produto de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão. Misericórdia. Em ti, assim. Em Deus o órfão vai encontrar misericórdia. Entendi agora. Você é órfão? Sou órfão. Você tinha que estar feliz, porque Deus é o Deus dos órfãos. Que todos os órfãos alcancem o amor do Eterno. Vamos lá. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-lo. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Aqui é Deus falando. Quando o povo volta para Deus, falando, Deus, a gente não vai ter mais esses deuses, esses presidentes do mundo que a gente acha que é nossos aliados. Quando o povo voltasse para Deus, falar, não, nós não queremos mais eles, porque a América não vai nos salvar. Sabe o que Deus vai falar? Vai fazer, sabe o que vai acontecer? Isso aqui é Deus falando, viu? Hei de curar sua perversidade, me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Você quer que a cólera de Deus se afaste de Israel? Então faz a oração a Ele. Confessa, Senhor, nós vamos mudar. A gente não vai mais confiar que é as nações que vai nos salvar. Porque quem salva é Deus. No passado, pessoas com exército pequeno venceu exércitos grandes. Porque confiou no Senhor, pela história de Josafá. Mas hoje em dia as pessoas se gabam da tecnologia, dos mísseis, das bombas nucleares, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas não era assim que o servo do Deus vivo vencia no passado. Você conhece a Bíblia? Você conhece Deus de Israel? Será que você conhece mesmo? E esses evangélicos, em vez de buscar em Cristo, ficam buscando nos políticos também. Vem conosco, Jesus. É deuses, gente. É deuses. Não importa, gente, se você não tem uma estátua de Maria. Se você acha que os políticos é que vai resolver o teu problema, as pessoas não vão mais na igreja, não lê mais a Bíblia, não faz mais oração, não faz mais um jejum, não faz mais nada. Só atrás de política, fazendo protesto. Depois para parar tudo na cadeia ainda reclama. E eu tô falando mentira? O que aconteceu em 2023? O Salvador da Prata foi salvar o povo na cadeia? Foi? Gente, tá na hora da gente abrir os olhos, né? Fazer igual o nordestino mesmo, os olhos. Vamos abrir os olhos, vamos. Vamos radionare. Aqui é pro italiano. Ragiona, vamos radionare. Pensa. Fala, Deus. Serei como orvalho. Olha quando volta-se para Deus, quando reconhece, quando abandona os ídolos da terra, os presidentes, os políticos. Quando, isso acontece? Deles afastou-se a minha cólera.
serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raiz como plantas do Líbano. Mas quando vai ser isso, gente? Quando abandonar a Síria. Sheila, mananana. Enquanto ficar atrás da Síria, não vai ter essas palavras do Senhor de retorno. Tem que abandonar a Síria. Tem que falar, Senhor, a Síria não vai nos salvar. Senhor, nós não vamos mais atrás desses deus homens na terra. Aí Deus vai aplacar sua cólera, sua ira. Deus vai fazer isso aqui, ó. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como a oliveira e o seu perfume como o Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala a do vinho do Líbano. Nossa, as coisas do Líbano eram muito boas, hein? Vinho do Líbano, perfume do Líbano, plantas do Líbano. Tem coisa boa no Líbano. O Líbano hoje está lá todo espremido. Ali tem gente que crê em Jesus. Deus está ali. Ok? Deus não vai abandonar os servos de Cristo Jesus. Vai tudo pro dia do juízo, gente. Tanto o Líbano, quanto Israel, quanto o Brasil, quanto a América, quanto as outras nações, quanto Roma, que vocês falam, todos, gente, como Meca, tudo, gente, vai pro dia do juízo. Não se preocupe, não. Tudo vai. Deus não faz exceção de pessoa. Você não sabia disso, não? E o que a gente precisa fazer para alcançar a bênção do Senhor? Abandonar a Síria. Os deuses presidentes dessa terra. Não, mas é ele que vai me ajudar. Tá, então vá atrás dele. Eu fico com Jesus, o Messias, e com a Bíblia, e com o que a palavra diz aqui. Voltarão a sentar-se à minha sombra e cultivar o trigo. Quando que tudo isso vai acontecer, gente? Quando eles reconhecerem que a Síria não vai salvar. Isso é para o Brasil também. Voltarão a sentar-se à minha sombra e cultivar o trigo, florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano, que tem ainda Efraim. A ver com os ídolos? Que tem ainda Efraim, a ver com os ídolos? Que tem ainda Israel? Que tem ainda a igreja de Cristo? Que vocês têm ainda a ver com os ídolos? Que tem ainda... Ok? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipestre, sempre verde. Cipestre deve ser igual esses... uma espécie de pinheiro que tem aqui, que eles nunca secam, nem no inverno, nem no verão. Sou como o cipestre, sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras, ó homem sábio. Quem compreende as palavras de Deus é sábio. Glória a Deus e aleluia. Compreenda estas palavras, ó homem sábio. Reflita sobre elas. O bom entendedor são retos. Peraí. Eu fui direto aqui, não posso fazer isso. Compreenda essas palavras, ó homem sábio. Reflita sobre elas, o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos. Justo, gente. Justo. Justo é justo de verdade, gente. Justo não é o justo que Lutero inventou, não. O justo de Lutero pode quebra voto, faz os outros quebrar voto, que era feito a Deus, faz barbaridade.
Esse é o justo de Lutero. O justo da Bíblia é de verdade. Quando a Bíblia fala o justo viverá da fé, gente, está falando de justo mesmo. Não é de quem acha que é justo. Ok? Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Que nós possamos aprender o que é ser justo, porque nós não sabemos o que é ser justo. 500 anos pregando sobre justo e nós não sabemos o que é justo, porque não é explicado da forma correta o que é justo. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Tropeçou e caiu, é mau, não é justo. Tropeçou e caiu, não são justos, são maus. Os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ah, mas se o justo cair, o justo se levanta. Sim. Se for justo, ele vai cair e vai se levantar. Mas se ele for mau, ele vai cair e não vai levantar, não. E a justiça é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Justiça de Deus, justiça de Deus. O Senhor Jesus, ele é o amor de Deus que nos salva. E ele também é a justiça de Deus, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a pedra que constrói, mas ai de quem tropeçar nele. Cai, espatifa no chão. Quem tropeçar. Tá lá, tá no Evangelho escrito. Sabia disso? Ele é a pedra principal da igreja da construção. Pedro é outra pedra e nós também somos pedra. A pedra principal é Cristo. E é a pedra que os construtores ou o povo de Jerusalém rejeitou. Ok, gente? Os construtores ali é o povo de Jerusalém. Rejeitou a pedra da construção. Não tem templo. Gente, se vê na minha mente agora. Não tem templo sem a pedra principal da esquina. Não tem templo. Se fazer, não vai ficar de pé. Porque para ficar de pé um templo, seja ele espiritual ou físico, tem que ter a pedra que foi rejeitada, Jesus de Nazaré. Me cubra, Senhor. Envia teus anjos, teus guerreiros. Me proteja eu e minha família. Se não tiver a pedra de esquina, que é Cristo Jesus, não vai ficar templo de pé. Ok? E a Bíblia que fala que casa construída na areia derruba, cai. Deus usa seus servos na terra para falar. E ele nos dá a lembrança da sua própria palavra. Construção sem a pedra principal, a pedra da esquina que foi rejeitada. Construção sem Jesus de Nazaré não fica de pé. Pode ser igreja protestante, evangélica, católica, porque agora tem um monte de católico se dividindo, fazendo outras igrejas. Pode ser Templo de Israel, pode ser onde for, se não tiver a pedra de esquina, que é Jesus de Nazaré, que foi rejeitado em Jerusalém há 2000 anos atrás, se não tiver essa pedra, não vai ficar de pé. E quem tiver vivo, confirmará. Vem conosco, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Eu peço ao Senhor para me dar vida e saúde, para ver a palavra dele se cumprindo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Tem compaixão de mim. Tem compaixão dos meus familiares. Tem compaixão da igreja de Cristo. Mas a tua palavra vai se cumprir. Tudo que o Senhor Jesus falou já aconteceu e o que ainda não aconteceu vai acontecer. E já está acontecendo. E eu profetizo em nome de Jesus. Senhor Jesus, tuas profecias serão todas cumpridas. Aquelas que ainda por acaso não se cumpriu, serão todas cumpridas.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor nos usa para honra e glória dele, que ele é lindo, maravilhoso. Pai, shalom. Aleluia. Aleluia.